Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós daremos continuidade ao nosso assunto, que é variação linguística. Já vimos, refletimos sobre como adequar a linguagem, dependendo do ambiente, do interlocutor, a ocasião em questão. Então, hoje nós iremos focar em determinados pontos que ainda não foram passados. Bem, antes de surgir a nossa língua, portuguesa, que hoje nós conhecemos, se passou por uma reformulação desde a antiguidade. O que eu quero dizer com isso? Desde a colonização. Então, falar em diversidade linguística do Brasil é falar da riqueza de cultura que representa o nosso povo. Entre o tesouro mais precioso está a nossa língua, que da portuguesa se diferencia muito. Nossa língua é língua portuguesa, sim, mas é diferente da de Portugal, certo? A ponto de podermos dizer, de coração aberto, que possuímos genuinamente uma língua brasileira com seus dialetos regionais, seus sotaques, sua escrita, seu vocabulário próprio. Professor, mas o que isso aqui tem a ver? Tem tudo a ver, por quê? Vou repassar uma curiosidade a vocês. Quando o Brasil foi colonizado, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, já existia uma língua. Que língua era essa? Como já existiam habitantes, certos índios, os índios tinham sua língua, Tupi-Guarani e outras. E os portugueses vieram com seu sotaque, assim como ao decorrer do tempo os espanhóis, os europeus, e isso fez com que várias línguas se misturassem, dialetos, e assim se criou nossa língua portuguesa. Tem um pouquinho de cada língua misturada. Então, a nossa língua que nós conhecemos hoje é fruto de diversas línguas misturadas, diversificadas. E assim se deu o nosso sotaque, a nossa escrita, certo? Que passou por várias reformulações. Como são essas reformulações? Por exemplo, nós sabemos que nós tivemos a questão da escravidão no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países. Então, no Brasil, por exemplo, no tempo da escravidão, era utilizado os senhores, os que escravizavam as pessoas, os negros, eles falavam a palavra vosmecê, que hoje nós já conhecemos por você. Então, a língua ela sofre variação de acordo com o tempo. Por isso, nós estamos falando de variação linguística. Então, é muito importante trazer esse ponto para vocês do que já foi a nossa língua. Sabemos que o Brasil é um país que tem em sua nação uma língua oficialmente reconhecida, que é o português, falado pela imensa maioria de seus habitantes, mas que pela característica própria poderia se chamar língua brasileira. De acordo com os historiadores, a língua portuguesa foi herdada dos colonizadores portugueses, que aqui chegaram no século 16, como eu já havia falado. Assim que foi colonizado o Brasil, a língua que predominou foi a língua portuguesa, que foi trazida de Portugal. Mas o nosso sotaque é diferente deles. Muita coisa é diferente. Uma palavra que significa no Brasil uma coisa, lá em Portugal já significa outra. Então, os portugueses foram essenciais nessa ocasião da miscigenação da língua, ou seja, naquela mistura da língua, em formar a língua sim, assim como os europeus, espanhóis e principalmente também os indígenas. Pode-se dizer que o dialeto difere de cada região. A língua varia conforme as tradições históricas, ou seja, a mesma palavra que foi falada antigamente já não é mais falada hoje. Ela foi reformulada e está diferente. Os falantes regionais que nos deparamos em diversas situações, pois são muitas as variações que ela pode assumir diante de um vasto mundo de informações que nos são transferidas e adquiridas durante a vida. Algo que significa, por exemplo, aqui no Maranhão, nós utilizamos a frase joga no mato. É como se você falasse joga no lixo. Se você for falar isso lá em São Paulo, eles vão entender que você quer pegar o mato e jogar fora.
E não que você quer jogar no lixo algo. A fala, embora obedeça às regras estabelecidas pela língua padrão e se estrutura em torno das finitas possibilidades abstratas do sistema, ela é uma atividade criadora. O que isso quer dizer? O usuário, portanto, é o criador e estruturador da sua expressão. Eu posso inventar uma palavra que não existe no dicionário, professor? Posso. Porém, eu não posso utilizar ela em diversas situações, diversos ambientes. Na escola, em um emprego, em uma conversa formalmente, eu não posso utilizar essa palavra. Porém, se eu estiver em uma conversa com um amigo, em uma conversa com a minha família, eu posso utilizar. Eu mesmo uso essa tática de criar palavras que nem existem. Eu pego palavra e reformulo ela, invento uma palavra totalmente diferente, mas eu nunca utilizo ela na ocasião, por exemplo, quando eu vou dar aula, quando eu estou em uma conversa formal, de emprego, quando eu estou em momentos que eu não devo utilizar, eu não devo. Agora, em uma conversa descontraída com um colega meu, eu utilizo essa palavra. Então, o falante, ele tem a sua interação. Se o outro está entendendo o que eu falo, então eu passo uma comunicação para ele. É aquela questão do interlocutor e do receptor, né? Do emissor e do receptor. O falante, na sua interação com o outro, realiza os fonemas da língua, adaptando-os às peculiaridades das suas necessidades expressivas, como são sempre utilizados, basicamente, modelos anteriores. A língua não muda de modo completo as suas formas de expressão, ou seja, a língua ela varia sim, porém, ela não, digamos que fica extinta, certa palavra, ela apenas é reformulada, certo? Coloquei aqui duas charges. A primeira diz assim: você me desculpa? Claro que desculpa. Então, eles estão utilizando aí uma linguagem que o outro tem entendimento. O receptor está recebendo a mensagem do emissor. E ficou claro? Ficou. Ela está pedindo desculpa e ele está pedindo. Se eu fosse adequar uma linguagem formal, ficaria, né? Você me desculpa? Claro que desculpo. Então, eles têm um sotaque diferente aí, né? Você me desculpa? Claro que desculpo. Então, eles têm uma linguagem própria de onde eles moram. Eu não posso dizer que essa linguagem está errada, porque é uma variação. Só que eles têm que adequar ao momento que for necessário. E aí, mano, brother? Então, aqui nós vimos claramente a questão de variação. Esse aí, mano, pode ser alguém de São Paulo que esteja falando, e brother pode ser alguém do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de outros estados. Então, nós temos dois estados que variam aquela palavra. E significa a mesma coisa? Sim, significa amigo. Não é isso? Ou irmão. Então, é muito provável nós encontrarmos dialetos, palavras que são diferentes da nossa, como eu já dei exemplos, como aqui nós chamamos, né, macaxeira, em outros estados nós chamamos mandioca, aipim. Então, tudo isso significa a mesma palavra? Significa. Porém, em alguns estados são falados diferentemente algumas palavras, como eu já dei também a questão da tangerina, que é chamada de mexerica, tem até outras palavras não conhecidas. Então, pessoal, é muito importante se atentar a isso. Agora, vocês irão fazer uma pequena atividade novamente. Vocês irão me entregar dentro do prazo. Então, bons estudos e até a próxima aula. Provavelmente nos encontraremos virtualmente pelo Google Sala de Aula, certo?